Olá, meninas! Sejam todas bem-vindas no primeiro encontro da nossa imersão Amanhecer com o Milagre da Manhã. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz. Eu estou criando esse programa assim com muito carinho, sabe? Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. E pela escolha que vocês fizeram de estar aqui comigo, nessa jornada, nesse programa, nessa imersão, que eu quis colocar o nome de Amanhecer, com S, né? Para que a gente seja tudo que a gente está escolhendo ser, né? Então, quando eu comecei a fazer aquele folderzinho, pensar em como trazer isso de uma forma assim, bem gostosa, bem leve, bem divertida, bem expansiva, né? A ideia é que isso seja assim, muito expansivo. Me veio uma frase que o livro fala muito disso, sabe? Que é: permita que hoje seja o dia em que você abre mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar, né? A ideia é a gente se basear nesse livro. A gente vai usar essa imersão é baseada no método Milagre da Manhã, mas a ideia é que ele seja a nossa base para uma transformação, né? A ideia não é fazer um clube do livro onde a gente só vai ler o livro. A ideia é que ele seja uma base, e ele é sim a nossa base, esse método, para que a gente crie uma transformação na nossa vida, né? Então, como eu disse, a ideia não é ser um clube do livro. A ideia é que a gente, a partir desse método, reprograme a nossa rotina com mais presença, com ferramentas energéticas, né? Criando uma vida mais, uma rotina e uma vida mais consciente. Porque o que muitas vezes eu vejo? Muitas pessoas criando uma rotina, mas sem parar para perceber se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro para ela, se aquilo faz sentido, ou se ela só está formatando, criando alguma coisa que já existe, mas que talvez não funcione para a gente mesmo. Então, a ideia é a gente, através desse método e de ferramentas, a gente fazer uma mudança real, expandir com esse livro, né? A ideia é criar uma experiência aqui nesses nossos encontros para que a gente chegue numa transformação de verdade, né? Então, a ideia é criar esse ritual de uma manhã mais consciente, né, mais presente, e juntar essas duas ferramentas, que nem eu fiz no videozinho ontem. A gente juntar ferramentas do Access com ferramentas do método Milagre da Manhã. Então, quando eu comecei a ver isso deu um match, sabe? Muito legal. E aí eu vou contar um pouquinho, né? Mas vamos dar continuidade aqui para não embaralhar aqui nosso, nosso, nossa linha de raciocínio. Bom, a gente vai fazer encontros, né? A ideia é sempre trazer alguma questão energética, de consciência, ler umas partes do livro. A ideia não é ler o livro inteiro, não daria tempo, e assim, eu acho que também fica meio cansativo, e fazer essa conexão com essas ferramentas, né? Quebrar um monte de ponto de vista, até para poder incluir, poder exercer essa metodologia, né? Porque muitas vezes a gente vai olhar para isso e vai falar assim: ai, não, mas isso não é para mim, não, mas isso é difícil, não, mas acordar cedo isso, vai acordar cedo aquilo. Então, a ideia é a gente usar as ferramentas que a gente tem até para a gente liberar isso tudo e criar uma possibilidade mais grandiosa. O que mais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter exercícios, eu vou propor bastante coisa para a gente vivenciar, não só aqui nesse momento ao vivo, mas algumas coisinhas para a gente levar de tarefa para casa, para a gente desenvolver isso e chegar num encontro seguinte com mais resultado, digamos assim, né? Eu não sei se vocês têm um livro. Vocês já leram? Quem aqui já leu esse livro? Me conta. Nunca leu? Você também não, Lindina? Não, Já leu?
Não? Eli, já leu o livro? Eu não sei se ele está podendo falar. Eu já comprei e chega amanhã. Ai, coisa boa! Então, eu sei que tem pessoas que vão participar dessa imersão que já leram, né? É, e, assim, a minha sugestão é, tenha o livro, tá bom? Seja no Kindle, seja é, no físico. Eu sou suspeita, porque eu começo a colocar estudo, ó, e já tem aqui, ó, todas os nossos encontros aqui já separadinhos. Eu rabisco, eu escrevo, então acho que é muito bacana isso, a gente ter esse material para a gente poder consultar com mais, né? Dá para a gente participar dessa imersão sem ter o livro? Até dá, mas com o livro isso vai ser uma experiência mais profunda, porque a gente vai pular algumas coisinhas, a gente vai. Se você estiver acompanhando pelo livro, vai ficar mais fácil. Então, essa é a minha sugestão, tá Eu bom? acho que a, eu acho que a conexão é diferente, né? É diferente. E o livro é barato. A gente está acostumado a comprar os livros do Access. Esses livros, esses livros são os preços dos Kindles do Access, né? Então, para mim, livro físico é sempre uma experiência diferente, né? Então, mas é legal, a minha sugestão é que vocês tenham um livro. Caso vocês ainda não tenham, eu tenho um linkzinho que eu mandei, é o da Amazon, tá? E eu depois vou colocar lá no grupo para ficar mais fácil de vocês poderem acessar. Combinado? Bom, tá boa? Seja bem-vinda. Olha o lugar que ela vai assistir nossa imersão, né? Que gostoso. Mas, então, eu quero falar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de como que eu cheguei. Todo mundo aqui, né? A grande maioria já me conhece. Tem pessoas que são do Access e já me conhecem há muito tempo. Tem pessoas que são do Access e tá escolhendo, tá comigo nesse movimento pela primeira vez, é a primeira vez que está junto comigo em algum ou numa classe, ou num workshop, ou numa, né? Então, a primeira vez. Tem pessoas que não são do Access, que compraram essa imersão, mas que não vão poder assistir ao vivo, então vai ter momentos que eu vou explicar um pouquinho mais essa ferramenta para que as pessoas possam acompanhar isso. A Eli já tem, muito bom. A Rê também já tem e a Rê já leu, né? Mas a ideia, aí está aí na mão já, coisa boa. Mas a ideia é exatamente a gente olhar para isso, mesmo para quem já leu, olhar, rever isso daí com outro olhar, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata, né? Eu sou facilitadora de barras de Access, sou praticante de facelift energético, de processos corporais, e eu amo as ferramentas energéticas. Desde que eu comecei a usar essas ferramentas na minha vida, isso criou muito na minha vida, e tem várias outras coisas, a gente vai juntando, e quando eu li esse livro, na verdade, quando eu li esse livro, a primeira vez eu não era do Access, eu era na pandemia, foi no comecinho da pandemia, eu li, achei muito bacana, pratiquei o Milagre da Manhã durante um bom período e foi muito gostoso. E aí, há um tempo atrás, agora, no início desse ano, fazendo perguntas né, e recebendo de tudo que poderia ser contribuição para mim, eu falei assim, eu acho que eu vou reler o livro Milagre da Manhã. E quando eu peguei para reler, parece que eu estava lendo outro livro, porque com as ferramentas que eu tenho hoje e com tudo que eu fui mudando, aquela Renata não existe mais, né? Essa Renata é uma nova Renata. Então, olhar para isso com as ferramentas que eu tenho hoje fez total diferença. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, eu quero espalhar isso, o olhar desse livro que eu estou tendo mundo afora. E aí eu comecei a desenhar essa imersão e ela está aqui muito gostosa, muito redondinha para a gente começar aqui agora.
Então, como é que ela vai funcionar? A ideia é, a gente vai ter 8 encontros online, ao vivo, né? Eles vão ficar gravados. A minha ideia é de fazer 1 hora. Hoje talvez eu passe um pouquinho, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A ideia é que eu faça de 1 hora, que eu não ultrapasse 1 hora e meia. Mas vamos ver como é que vai ser isso. E a ideia são 8 encontros. A gente vai sentindo isso. Tem o grupo Telegram fechado, só para gente que está inscritos e participando dessa imersão. Lá eu vou colocar todos os links, vou colocar as gravações, tá? Vou colocar tudo lá para que vocês possam rever, para que vocês possam acompanhar. A ideia é a gente ter sempre um exercício, então eu vou colocar tudo isso no grupo para vocês, tá? Sempre às quartas-feiras, vai ser quarta-feira às 8h30 da manhã, e lendo partes do livro, né? Então, como eu disse, é a primeira vez que eu faço isso, então eu não quero correr, mas eu também quero ser focada para que a gente possa aproveitar isso de uma melhor forma e que a gente possa ir rápido e sem pressa. É aquela coisa, né? De fazer a coisa acontecer, mas também no tempo necessário de que a coisa vai acontecer. Combinado? Podemos começar nossa imersão Amanhecer com o Milagre da Manhã? Bora lá. Então, gente, antes da gente começar essa imersão, eu já quero fazer um exercicinho que é muito gostoso. Eu gosto sempre, antes de começar qualquer coisa que eu vou fazer, qualquer classe, qualquer workshop, qualquer coisa, eu gosto de fazer um exercício que é de baixar as barreiras. Esse exercício, ele permite que a gente esteja mais aberto para receber, né? Então, o que acontece? A gente imagina que a gente tem barreiras em volta da gente, muros, e essas barreiras são os nossos pontos de vista, nossos julgamentos, nossas expectativas, tudo isso acaba criando barreiras e não permitindo que a gente receba tudo que está disponível para a gente receber. Então, a ideia é que a gente feche os olhos e imagine todos esses muros baixando, todas essas barreiras baixando. Então, a gente vai baixando as nossas barreiras, baixando cada vez mais. Isso vai fazendo com que a gente tenha crie mais espaço, com que a gente consiga expandir sem essas barreiras, com que a gente consiga receber tudo que está disponível aí para a gente. Então, fecha os olhos, respira fundo. Sente o seu corpo, baixa as barreiras. Vamos baixando as barreiras das expectativas, baixando as barreiras dos julgamentos, dos medos, das preocupações, todos os pontos de vista que te trouxeram até aqui. Ah, eu quero fazer isso porque eu preciso mudar minha vida, porque são todos pontos de vista, porque eu escolho por conta de. Vamos baixar as barreiras, que tudo isso vai conseguir te alcançar com muito mais facilidade. Então, fecha os olhos, baixa as barreiras, baixando as barreiras para receber tudo do que eu tenho para oferecer para vocês e tudo do que esse livro tem para oferecer para vocês. Combinado? Vamos nos conectar com a energia desse livro? Fecha o olho, se conecta com a energia desse livro, se conecta com a energia do autor desse livro, se conecta com a minha energia, se conecta com todo esse programa, com todos esses encontros que a gente vai ter a partir de agora. E tudo que não permita você de receber isso tudo, a gente vai destruir, descriar, tá? Existe uma ferramenta, que é o PodPoc, eu não vou usar essa ferramenta aqui na nossa imersão, mas é uma varinha mágica do Access que destrói e descria toda limitação que você tem em relação a qualquer aspecto, tá? Então, sempre que eu disser uma frase e falar, bora destruir, descriar, quem tem essa ferramenta, manda um podpoc, quem não tem essa ferramenta, só pensa assim, tá feito. Combinado? E aí tá feito. Bora destruir, descriar tudo que impeça a gente de receber todos os presentes que estão disponíveis aqui nessa imersão para a gente. Tudo que não permita isso, a gente destrói e descreve. E está feito isso. Ok? Então, bora lá. Bom,
Como eu estava dizendo, né, esse livro eu comecei a ler na pandemia, e agora, quando eu comecei a reler, fez muita diferença. Então, a ideia é que mesmo para quem já tenha lido, que isso seja uma nova experiência. Combinado? Então, gente, olha só, eu vou começar a ler, e aí eu preciso de zóio para ler um pouquinho, então eu boto o óculos, tiro o óculos e vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Ó, esse livro, ele começa falando alguns depoimentos, como se fossem alguns depoimentos. Eu não vou ler todos, mas eu separei algumas coisinhas aqui. O primeiro que ele aparece, que ele fala, é assim, ó: de vez em quando, lemos um livro que muda nossa maneira de ver a vida, mas é muito raro encontrar um livro que muda a maneira como vivemos a vida. O Milagre da Manhã faz as duas coisas, e mais rápido do que você possa imaginar ser possível. Então, quando eu comecei, né, eu falei assim, gente, é sobre isso, é sobre a gente escolher a mudança, ser a mudança, né, porque ele fala que não é só ver a vida de um jeito diferente, é mudar a forma como a gente vive a vida. Tem um outro aqui que fala assim: sempre fui uma coruja. Então, a ideia de criar uma rotina matinal nunca foi uma opção e não me atraía. As coisas já iam bem com a minha programação atual. Então, por que consertar o que não está quebrado? Mas no Axis a gente tem uma ferramenta que é o como pode melhorar. Sempre pode. Sempre pode. A gente vai falar bastante de perguntas, a gente vai fazer bastante perguntas aqui, mas sempre pode melhorar. Não é sobre consertar o que está quebrado, é sobre como pode melhorar. Então, gostei disso daqui. Outra coisa aqui, ó. Jamais pensei que diria isso sobre um livro matinal. O Milagre da Manhã mudou a minha vida. O que mais? Ó, separei só uns pequenininhos aqui. O Milagre da Manhã. Estava curioso para ver se ele conseguiria quebrar minha narrativa forte e o meu porquê forte. Ele conseguiu. Então, é um método muito prático que a gente consegue incluir no nosso dia a dia. Então, por isso que ele quebra todos esses pontos de vista e ele vai ajudar a gente nisso. E aqui, ó, ler o Milagre da Manhã é dar a si mesmo o presente de acordar a cada dia para viver o seu potencial pleno. Está na hora de parar de adiar a criação da vida que você deseja e merece viver. Leia esse livro e descubra como. Então, tem algumas coisinhas, né? Tem vários outros aqui, mas isso eu deixo depois para vocês darem uma lidinha. Combinado? O que mais? Vou direto lá para a minha aqui, ó, depois vem aqui, ó, o Milagre da Manhã, histórias de sucesso e resultados. Isso daqui eu quero que depois vocês leiam, tá bom? Aí vai ser interessante. Deixa eu silenciar meu bichinho aqui. A gente já vai direto para a parte que chama. Cadê? Depois do sumário, uma nota para você, leitor. Tá? A gente vai começar por essa parte. Então, eu vou ler essa partezinha e aí a gente vai comentando, tá bom? Vamos lá. Não importa onde você está na sua vida nesse instante. Esteja você atualmente no auge, tendo sucesso no mais alto nível, ou no meio de adversidades e lutando para encontrar o caminho. Existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum: queremos melhorar as nossas vidas e a nós mesmos. Isso não é sugerir que haja qualquer coisa de errado conosco ou com nossas vidas, mas como seres humanos, nascemos com um desejo e impulso inato para crescer e melhorar continuamente. Acredito que isso esteja dentro de todos nós. Contudo, ao acordar a cada dia, para a maioria de nós, a vida continua basicamente a mesma. Então, é exatamente aquela coisinha: como pode melhorar? O que eu posso ser hoje que vai fazer com que eu expanda cada vez mais? O que eu ainda não considerei, que se eu considerar, vai fazer minha vida ainda mais grandiosa, né? As perguntas trazem muito disso para a nossa consciência. Ele fala aqui: como estudante dedicado do potencial humano e do desenvolvimento pessoal,
posso dizer com absoluta certeza que o Milagre da Manhã é o método mais prático, focado em resultados e eficaz que já encontrei para melhorar qualquer área da sua vida, ou todas, fazendo isso mais rápido do que você provavelmente sequer acredita que seja possível, né? Então, é assim, como seria a gente experimentar, né? Muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente escuta, a gente fala assim, faz assim, faz assado, isso dá certo, isso não dá. Cada um é um, a gente sabe de que cada um é um, mas como seria experimentar? Como seria, por diversão, a gente aplicar esse método? A gente começar a usar essas ferramentas que esse método fornece. Se você é alguém de sucesso e de alto desempenho, você pode descobrir novas maneiras de experimentar níveis mais profundos de realização e equilíbrio em áreas da sua vida que você pode ter negligenciado. Às vezes a gente fala assim, não, mas minha vida já está ótima. Por quê? Porque meu negócio está prosperando e eu estou bombando no meu negócio. Ok, mas e as outras áreas? Muitas vezes a gente tende a colocar atenção numa área e negligenciar outras. E às vezes a gente, por estar bombando numa área, a gente acha que está tudo bem, mas como seria a gente colocar atenção e expandir todas as áreas da nossa vida, né? Isso pode significar realizar melhorias significativas em sua saúde, felicidade, relacionamento, finanças, espiritualidade ou qualquer outra área que esteja no topo da sua lista. Para aqueles que estão com dificuldade ou enfrentando tempos de luta, seja emocional, mental, física, financeira, relacional ou outra, o milagre da manhã provou repetidas vezes ser a única coisa que pode dar a qualquer um o poder de superar desafios aparentemente insuperáveis, realizar grandes descobertas e reverter as circunstâncias, muitas vezes em um espaço de tempo bastante curto. Por que ele fala isso? Aí fala assim, interessante ponto de vista, né, que ele tenha isso. Por que a gente fala do interessante ponto de vista? O interessante ponto de vista é uma ferramenta que a gente não precisa nem se alinhar e nem reagir. A gente só fala, é um interessante ponto de vista. Quando ele fala aqui, né, que é, muitas vezes, a única ferramenta aí para superar esses desafios, mas é assim, nessa ferramenta do Milagre da Manhã, a gente vai formatar e a gente vai customizar isso de tal forma que realmente vai contribuir para ser algo que vai mudar a nossa realidade, tá? Você está prestes a iniciar uma jornada milagrosa, usando um processo simples, porém revolucionário, que sem dúvida transformará qualquer área da sua existência. E tudo antes das 8 horas da manhã. Eu sei, eu sei. Essas são promessas grandes de se fazer. Mas o milagre da manhã já gerou resultados mensuráveis para literalmente dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive eu mesmo, ele está falando, e inclusive eu mesmo também. E pode ser a coisa que o levará para onde você deseja estar. Considero uma grande honra compartilhar isso com você agora e fiz tudo o que pude para assegurar que este livro será realmente um investimento de tempo, energia e atenção que mudará a sua vida. Obrigado por me permitir ser parte da sua existência. Essa jornada milagrosa juntos está prestes a começar. E aí eu vou estender esse agradecimento. É uma honra para mim também poder fazer parte, né, desse seu caminhar, dessa sua existência, e nossa jornada milagrosa, que é a do Milagre da Manhã, junto com ferramentas, né, está prestes a começar. Que mais você, meu? Bom, depois disso vem um convite especial, ele convida a gente para a comunidade Milagre da Manhã, eu vou pular essa partezinha, e aí ele tem uma frase, que na verdade está no livro, mas é do Einstein, que eu adoro, né? Que é assim: existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro o segundo. Eu prefiro acreditar, né,
de que tudo é um milagre. Então, nós somos seres infinitos. Se a gente é ser infinito, o que a gente pode criar? Que milagre a gente pode ser? Tudo que não permita que a gente seja um milagre ambulante e falante nessa realidade, bora destruir e descriar. Está feito isso, certo? Então, a gente é um milagre. Então, como seria a gente criar a vida de acordo com o milagre que a gente é? E a gente vai começar a fazer isso a partir de agora. Bom, eu quero ler. A ideia hoje é fazer a introdução e o capítulo 1. Vamos ver se dá tempo, tá bom? Bom, na introdução, ele fala um pouquinho da história e por que é a nossa história que importa. Mas para falar disso, ele conta um pouco da história dele. E eu acho legal a gente conhecer um pouquinho, afinal, o que fez com que essa pessoa colocasse, espalhasse para o mundo esse livro, né? O que ela vivenciou para que isso resultasse nesse método, né? Então, vamos lá. Vou começar a ler aqui. Dia 3 de dezembro de 1999. A vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminando. Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares, quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginaria que estaria ganhando naquela idade. Estava apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia ter. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 22 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 quilômetros por hora para o sul, na autoestrada 99. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada do evento da noite, cochilava no assento do passageiro. Eu não. Eu me achava totalmente desperto. Olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta, enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia, portanto, ela não servia. Considerei ligar para os meus pais, mas era tarde. Eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado. Mas simplesmente não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com os meus pais ou com qualquer pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo na minha direção, mas estava vindo. Em um instante do destino perverso, a enorme picape, rodando aproximadamente a 130 km por hora, colidiu em cheio contra o meu pequeno e incomparavelmente menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As enlevantes melodias de Tchaikovsky embalaram nossa terrível dança. Aí ele começa a falar e descrever um pouco o acidente, tá? Então ele fala que a pancada foi muito grande, tudo que ele quebrou, o que aconteceu com o carro, né? A porta amassou, ele ficou preso nas ferragens, ele falou né, os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular praticamente sem suporte. Então, foi uma coisa assim terrível, né? Havia sangue por toda parte, meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou.
minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamam de milagre. As equipes de resgate resgataram ele, ele foi removido, o coração parou de bater, ele parou de respirar, clinicamente ele estava morto, os paramédicos colocaram ele no helicóptero e depois de 6 minutos de reanimação tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo, eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e agora uma ex-namorada que terminou comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. As perguntas sempre trazem consciência. Quando a gente busca uma resposta, a gente define, a gente limita. Em qualquer situação, se a gente coloca um ponto final, se a gente coloca um, né, tipo, se nessa hora ele falasse assim, que bosta, minha vida acabou, ponto final, olha só, né? Olha o que ele estava definindo, porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, como que a gente pode expandir o nosso ponto de vista para que a nossa realidade seja permeada com muito mais possibilidades? É com perguntas, é com perguntas. Então, por exemplo, quando ele falou assim, acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Como seria quando a gente se vê numa situação que talvez não seja o que a gente esperava, a gente começar a fazer perguntas. O que está certo sobre isso? Que presentes estão disponíveis aqui que eu não estou percebendo? Como pode melhorar? Sabe? Então, assim, eu acredito que nada acontece por acaso. Tudo faz parte de uma grande escolha que às vezes é consciente, às vezes não é, mas faz parte do percurso, sabe? Então, como seria durante esse percurso a gente fazer esse tipo de pergunta, sabe? Mesmo quando se tá ruim, se tá bom, como pode melhorar ainda mais? E se não tá, o que mais é possível que eu não considerei? Como pode melhorar? Que presentes estão reservados para mim aqui que eu não estou percebendo? Como eu posso perceber? Como eu posso me sobrecriar a partir disso, né? Então, as perguntas, elas ajudam muito. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos nos quais eu não conseguia evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar a minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que a minha vida fosse diferente, em desejar que as coisas ruins não acontecessem comigo. E, em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha, né? Como não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e conquistar meus sonhos, para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. Então, esse livro fala muito disso, né? Ele estava numa situação ruim, então ele escolheu diferente, e aí, a partir disso, ele criou aqui um método para poder dar aos outros o poder de fazer isso com a gente mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato, gente, a gratidão, ela é uma frequência que multiplica as coisas na nossa vida. Então, como seria a gente ser grato, né? Vou até começar a escrever umas coisinhas aqui, ó, no meu caderninho, né, para nossa tarefa, ó. Gratidão. Tem algumas tarefinhas que já estão escritas, mas algumas outras aqui que a gente pode ainda acrescentar. Como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo.
Dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. E aí ele vai falar um pouquinho da vida dele nos outros anos, né? Então, 2000, o acidente foi em 99, né? 2000, um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado, mas não derrotado, termina de um modo diferente. Ele conta o que aconteceu aqui e chegar a... Como é que é? Ele conta o que aconteceu e ele teve o melhor ano da vida dele na carreira e terminou em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda. Ele terminou em 6º lugar. E ele fala, tudo isso enquanto me recuperava física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. Ou seja, ele não se colocou no lugar de vítima e ele fez uma escolha diferente. Em 2021, ele diz assim, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Começou a dar palestra. E aí, a ideia dele, ele teve como missão criar um impacto nos jovens. E ele começou a dar palestra em escolas e faculdades. 2002, ele escreveu o livro sobre um acidente dele. Um amigo dele encorajou, ele arregaçou ele começou, né? Ele não escreveu, ele começou. Começou a escrever um livro, portanto, arregacei as mangas, ele diz, né? Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor, ele fala. Não sou um escritor. Olha só o ponto de vista. A definição que ele tem de que ele não é um escritor. Então, baseado nessa crença dele, ele começou e não deu continuidade. Depois de diversas tentativas, ele fala assim, depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, ele continuou no top 10 da empresa dele como vendedor. Em 2024, ele aceitou ser gerente de venda, a equipe terminou em primeiro lugar da companhia, ele atingiu o marco mais alto da vida pessoal e entrou para o hall da fama da empresa. E aí ele fala assim, sentindo que conquistara tudo o que queria conquistar na empresa, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Nesse ano ele também conheceu a esposa dele, e em 2005, sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na empresa, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingi o meu potencial máximo, né? Que a empresa dava um Rolex para quem quebrava todos os recordes de venda. E aí ele se deu conta de que ele falou assim, não, na verdade eu nunca me comprometi como eu deveria, né? Não por um ano inteiro. Aí ele diz assim, eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir o meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. Ainda em 2005, ele fala assim, apesar do ano ter começado tarde, porque ele tomou essa decisão já em fevereiro, né? Ele estabelecia a meta de praticamente dobrar o meu melhor ano de vendas. Estava aterrorizado, mas comprometido. Tudo que impeça a gente, tudo que terroriza a gente de atualizar a nossa escolha grandiosa, vamos destruir, descriar tudo isso milhões e milhões de vezes, está feito. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugia nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão de fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no que eu operava a vida inteira, para o espaço de ser extraordinário.
No final do ano, atingi meus 2 objetivos, mais do que dobrando o meu melhor ano de venda e terminando o meu primeiro livro. É oficial. Tudo é possível quando você está comprometido. E o que é esse comprometido, né, gente? É assim, a gente fala muito de fazer o que se requer, porque quando a gente fala de fazer uma escolha, a gente a gente escolhe, a gente coloca energia nessa escolha e a gente precisa fazer o que se requer, precisa do movimento, precisa da ação, porque senão a escolha vira um desejo. Um desejo é algo para um dia, no futuro, não é para acontecer. Ah, eu desejo. Tá bom. Amanhã você continua desejando, depois. Agora eu escolho. Então, o que eu vou fazer? O que se requer para que isso aconteça? Quando a gente faz uma escolha, eu sempre falo que para a gente fazer uma escolha, a gente precisaria, tipo assim, beleza, estou pensando em escolher isso. Ok, fiz uma proposta ali, uma proposição ali para escolher alguma coisa. Escolhi. Ok, vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir sobre isso, né? Vamos parar e falar assim, ok, eu estou querendo escolher isso, mas e aí, né? O que precisa ser feito? O que eu estou disposta a fazer? Vamos, sabe, colocar assim a cabeça para rodar, para pensar naquela escolha. E aí, de repente, virar e falar assim, ok, decidi, eu quero fazer isso. Tem que se movimentar. A escolha, ela não fica só na energia, ela vai ter que ir para ação. Tem que fazer o que se requer, ok? Então, é, é sobre isso, o que se requer. E aí, em 2006, o primeiro livro dele foi escrito e pegou o 7º lugar na lista de best-sellers da Amazon. Olha, gente, ele escreveu um livro sobre o acidente dele e já entrou na lista de best-sellers da Amazon. Só que o editor, meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties, né? Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que aprendi com o meu acidente de carro é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossa vida que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. O estoicismo fala muito disso, né? Da gente colocar energia no que a gente tem controle. Controle, no sentido do estoicismo, é assim, onde eu posso atuar? Eu vou ficar colocando energia porque o dólar está alto? Gente, eu tenho algum controle sobre isso? Não tenho controle sobre o valor do dólar. Agora, eu tenho controle sobre o meu negócio, o quanto que ele lucra. E percebe que se eu colocar energia nisso, dane-se o valor do dólar. Que mais é possível? Mas entende o que eu estou falando? Não adianta a gente ficar gastando energia com o que a gente não tem controle. Então, ele pensou exatamente disso. O acidente trouxe isso para ele. O que mais? Onde é que eu parei aqui? Aqui. Em 2026 não, em 2006, ele tornou-se acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios. Aí ele diz assim, com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas, mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás, de todo modo. Meu negócio de coaching decolou, e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. E ele fez a primeira palestra paga dele. 2007, o ano em que a minha vida desmoronou. Ou seja, a gente vê como que a coisa, né, acontece. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda foi cortada pela metade. Meus clientes não tinham como arcar com as despesas do meu coaching. Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Eu tinha uma dívida de $425 mil e estava devastada. Mental, física, emocional e fisicamente atingiu o fundo do poço. Olha só, gente, que loucura, né? Porque mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele passou, ele considerou esse momento um fundo do poço mais fundo, né? Um poço mais fundo do que ele estava anteriormente. Jamais me senti
tão sem esperança, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. Em 2008, o ano em que a minha vida começou a mudar, no ano seguinte. Enfim, olha ele contando assim, ó. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins. A pergunta dele: você está fazendo exercícios? Minha resposta: mal consigo levantar da cama de manhã, então não. Ele disse: comece a correr. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto, por isso segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de mudança na minha vida. Ele vai falar mais disso mais para frente, tá? E tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar meus problemas e mudar a minha vida. Vou reler isso, ó, porque isso ele repete várias vezes ao longo do livro. Ó. Ele teve a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal, em que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar os problemas e mudar a minha vida. Por incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que chamei de meu milagre da manhã. Isso em 2008. No outono de 2008, ou seja, no segundo semestre de 2008, continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minha descoberta destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, inclusive eu. Amando os resultados, compartilhei-os com os meus clientes de coach, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares, colegas de trabalho, e de repente comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter os seus milagres da manhã. 2009, sem sombra de dúvida, meu melhor ano até agora. Quando ele escreveu o livro, né? Casei com a mulher dos meus sonhos, ficamos grávidos, meu negócio de coaching estava prosperando, eu tinha uma lista de espera de clientes, minha carreira de palestrante decolou e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas e ensino médio, faculdades e conferências corporativas. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando suas vidas. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com todo mundo e que escrever um livro era a melhor forma de fazer. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas estou comprometido. Como meu bom amigo sempre diz, sempre há uma maneira quando você está comprometido. Se você escolheu e está comprometido, sempre vai ter uma maneira. Faça perguntas. Não sabe como? Faça perguntas para qualquer coisa. É para o seu negócio? Conversa com o seu negócio. É com o seu relacionamento? Conversa com o seu relacionamento. É com o seu corpo? Conversa com o seu corpo. O que mais é possível? Como pode melhorar? Com quem eu posso me conectar? O que eu posso fazer? O que eu não considerei? Faça perguntas. E lembra, não busca respostas. Porque a resposta, ó, você está aqui aberto com um tantão de possibilidades, a resposta só te limita. Ok? Onde que eu parei? Aqui. 2012. O livro, por fim, foi publicado. Ele começou em 2009. 3 anos depois, o livro, por fim, foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas se tornou logo best-seller número 1 da Amazon, como também, no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados da história da Amazon.
Ou seja, esse livro, gente, ele não é um livro só para a gente fazer a nossa imersão. É um livro para, de tempos em tempos, por isso que eu falo, rabisca o livro. Para, de tempos em tempos, você abrir, dar uma folheada e ir nos pontos principais. As vidas das pessoas estavam sendo transformadas e funcionava para todos os tipos de indivíduos, de mães que ficavam em casa a presidentes de companhias. O Milagre da Manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas da sua vida. Ele grifou todas aqui no livro, tá bom? Bora lá. Encarando a sua vida. Compartilho minha história com você para lhe revelar que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida nesse instante, ou quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude, então não há desculpas legítimas para você não superar qualquer limitação que o impediriam de conquistar tudo que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. Ele fala desse jeito. Ou seja, se ele conseguiu, está morto, quase morto, e criar tudo o que ele criou, depois, mesmo tendo chegado no fundo do poço, chegar onde ele chegou de novo, se ele pode, gente, o mundo de infinitas possibilidades é infinitas possibilidades para todos nós, né? Então, não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impedem de conquistar tudo que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. Não dá nenhuma desculpa para isso, tá? Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e eu quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós, não importa as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. Ai, mas é porque o meu negócio não dá certo por causa disso, não porque o meu chefe, não porque meu marido, não porque meus filhos, não porque isso, não porque aquilo. Como seria a gente trazer para a gente a responsabilidade, né? O grau que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. Ou seja, ele fala, trazer isso para a gente, para a nossa responsabilidade, é exatamente empoderar a gente. É exatamente mostrar para a gente que a gente pode qualquer coisa. Porque se eu trago para a minha responsabilidade, bom, então não é o outro, não é culpa do outro. Se é minha responsabilidade criar, o que se requer para que isso aconteça? Né? É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em falta. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. Então, o que se requer para que a gente comece, a partir de agora, a nossa nova vida? Tem uma ferramenta que eu adoro no Axis também, que é o incremento de 10 segundos, né? A cada 10 segundos a gente pode fazer uma nova escolha. A cada 10 segundos. Então, como seria nesses 10 segundos a gente escolher criar uma vida muito melhor, muito mais potente, né? Não limitada, não no suficiente, mas na sua maior potência, né? Como seria a gente trazer isso para a gente e se sentir responsável por criar isso, porque a gente tem esse poder, né? E esse ser literalmente o nosso maior poder. Então, olha só, ele fala assim: é a sua vez, essa é a sua história. Saiba que onde quer que você esteja nesse instante em sua vida, é, ao mesmo tempo, temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a esse momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida que realmente quer.
Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre é uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está no processo de escrever a história da sua vida, e nenhuma história boa deixa de ter o seu herói ou heroína superando sua cota justa de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Aqui, gente, é ele falando, né? Eu só mando um interessante ponto de vista, porque eu escolho por facilidade, alegria e glória. E como não há repetições, como não há restrições nem limite para onde a sua história vai daqui, o que quer que a próxima página diga, né? A gente fala, né? Tem nosso mantra lá: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como seria a gente repetir isso? Vocês lembram de repetir isso todo dia? Porque, assim, depois que eu comecei a exercitar o meu milagre da manhã, eu tenho colocado em prática as minhas ferramentas com muito mais presença, sabe? Eu converso, eu faço perguntas muito mais, e a gente vai ver como incluir isso nos nossos próximos encontros. A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando nesse instante. Olha os 10 segundos aí, ó. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, transformando-se na pessoa capaz de fazê-lo. É disso que este livro trata: ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar, pegue uma caneta para poder escrever nesse livro. Ele fala disso, de escrever nesse livro. E aí, conforme lendo e rabiscando, deixa um caderninho, vai colocando, depois ouve de novo, depois, né? Mas é gostoso escrever. A gente vai falar sobre escrita no futuro, em breve. E aí ele fala: certo, com sua caneta na mão, vamos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. E aí, o capítulo 1, ele fala: está na hora de despertar para o seu potencial pleno. Eu vou continuar, gente. Deu uma horinha agora, mas hoje eu sabia que ia ser um pouquinho mais extenso por causa do comecinho, ok? Capítulo 1. Está na hora de despertar para o seu potencial pleno. Aí sempre tem algumas frases de outras pessoas no começo dos capítulos. E eu vou ler uma aqui. A vida é curta demais. É repetir essa frase, né? A vida é curta demais. É repetido com frequência suficiente para ser um clichê, mas dessa vez é verdade. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso, né? Então, como seria nessa nossa passagem, nessa nossa existência, nessa nossa manifestação desse ser infinito, nessa nossa vida, a gente escolher por facilidade, alegria e glória, em vez de ser infeliz e medíocre. E ele vai falar um pouquinho sobre esse medíocre, tá? Olha só. Por que é que, quando um bebê nasce, muitas vezes nos referimos a ele como o milagre da vida, mas depois passamos a aceitar mediocridade para as nossas próprias existências? Onde, no caminho, perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo. Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer, ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou, em alguma parte do caminho, você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco, li uma estatística alarmante. Ele está falando aqui no livro, né? O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem 10 mil dólares em dívida, está levemente deprimido, não gosta do seu trabalho e tem menos de um amigo íntimo. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. E quanto a você?
Está maximizando seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja em todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar para que possa começar a viver a sua melhor vida? Você sabe, aquela vida dos seus sonhos? Criando sua vida nível 10. Uma das minhas reflexões favoritas, compartilhada pela Oprah, foi quando ela diz: a maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Olha isso, gente. Como seria a gente viver essa aventura? Como seria a gente viver a aventura de uma vida uau? A gente fala do uau, né? A energia do uau. Como seria a gente viver uma vida uau? A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Vou anotar isso daqui. Vou postar isso daqui. Hoje vou postar isso. Vocês me curtam, hein? Vou postar essa frase aqui. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida dos seus sonhos que a própria frase se tornou clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade, aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Todos os lugares que a gente aceita o suficiente, todos os lugares onde a gente se conforma com menos do que a gente considera grandioso, bora destruir, descriar. Tudo isso está feito. Quando eu falo todos os lugares, é assim, a gente é energia. A gente, antes desse corpo, tudo é energia. Então, nossas células é energia, nossas moléculas é energia. Então, todos os lugares dentro da gente, das nossas células, todo lugarzinho da gente, toda energia que não permite isso, bora destruir, descriar, vamos mudar isso, tá? Sempre que eu falo todos os lugares, é essa questão mais íntima, mais energética, mais inconsciente, todos os lugares. Onde eu parei? Até realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com a mediocridade em outra área, como sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor do best-seller Seth Godin afirmou com muita eloquência, existe uma diferença entre o médio e o medíocre? Não muito. Quando a gente fala de medíocre, é aquele mediano, né? Ah, não, tá bom, tá suficiente. Ah, não precisa mais. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Ah, mas já tá ótimo. Como pode melhorar ainda mais? Bora movimentar. Isso abre portas, cria possibilidades. Não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área, só porque a maioria das pessoas faz isso. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas. Você pode se tornar um dos poucos que realmente conquistaram um sucesso extraordinário em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Felicidade, dinheiro, saúde, liberdade, sucesso, amor. Você pode tudo sim. Quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é tudo. Não é assim, ah, não, meu relacionamento é bom, então não preciso ter dinheiro. Ah, não, eu estou com a saúde boa, então é tudo. É felicidade, dinheiro, saúde, liberdade, sucesso, amor. Você pode tudo sim. Está escrito aqui no livro. Se estamos medindo sucesso, satisfação e realização em qualquer área das nossas vidas, em uma escala de 1 a 10, todos queremos nível 10, certo? Gente, alguém aqui não quer nível 10? Hã? Alguém não quer nível 10? Pelo amor de Deus, né, gente? Como pode melhorar? Nunca encontrei alguém que dissesse: não, quero apenas saúde nível 7. Não pretendo ser saudável demais e ter energia demais. Ou, sabe, tudo bem para mim ter um relacionamento nível 5.
Sério, não me importo de brigar com meu companheiro e de não ter as minhas necessidades satisfeitas. E definitivamente não quero que sejamos um daqueles casais que são tão felizes que irritam outros casais. Gente, percebe? Ah, não, não escolho ter nível 10 de dinheiro. Pagando minha continha, tendo comidinha na mesa, tomando uma cervejinha no final de semana, tá ótimo. Para, gente. Para. Pode pôr isso aí. Então, né, essa questão do criando a vida nível 10 que ele fala, né? O que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas da sua vida não é apenas possível, é simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar a pessoa nível 10, capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar nível 10 de sucesso em todas as áreas. Ele fala muito da gente se tornar a pessoa que cria isso tudo. E a gente vai ver como os savers, né, que ele fala, vão ajudar nisso. E a gente vai ver que não é uma caixinha, porque o meu ser é diferente da Fabi, da Olindina, da Renata, da Pri, da Eli, e vai ser o que funciona para cada um. Por isso que essas ferramentas unidas com o método do milagre da manhã vai fazer um salto ainda mais quântico nisso. E se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira como você desperta de manhã e que há passos pequenos e simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquele que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas da sua vida? Você ficaria empolgado? Ao menos acreditaria em mim? Alguns não. Muitas pessoas ficaram exaustas. Elas tentaram de tudo para consertar suas vidas, seus relacionamentos, e ainda não estão onde desejam estar. Compreendo. Eu já estive lá. Então, com o tempo, aprendi algumas coisas que mudaram tudo. Estou oferecendo minha mão a você e convidando ao outro lado, ao lado onde a vida não é apenas boa, é extraordinária, de uma maneira que só imaginamos que poderia ser. Este livro constrói 3 argumentos imperativos. O primeiro você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É extraordinário, é absolutamente crucial que você comece a viver de acordo com essa verdade. Então, às vezes a gente tem assim, ai gente, mas isso não é para mim. Eu não sou digno disso, eu não sou merecedor. Que pensamento você tem? Que ponto de vista você tem que você não é merecedor? Sendo o ser infinito que você não é merecedor do quê? Percebe? Então, esse livro constrói 3 argumentos imperativos. O primeiro é que você comece a viver de acordo com essa verdade, ok? Porque você é sim um ser infinito e digno, merecedor e capaz de sustentar riqueza, saúde, felicidade, amor e sucesso extraordinário na sua vida, ok? Outro, para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área da sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal, profissional e financeiro que deseja, deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser, que seja qualificada e capaz de atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Então, é assim, você é um ser infinito, você precisa se dedicar a desenvolver, né, essas habilidades, a ser essa energia que vai criar. E a terceira questão que ele fala é a seguinte: como você acorda a cada dia e a sua rotina matinal, ou a falta dela, afetam drasticamente seus níveis de sucesso em cada área das suas vidas. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados e produtivos e de sucesso, o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs
desconcentradas, improdutivas e medíocres geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres. E, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Simplesmente mudando a maneira como você desperta de manhã, você pode transformar qualquer área da sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Ontem, quando eu coloquei lá no nosso Instagram, no nosso Telegram, né? Dei uma diquinha para que você, como é que eu falei? Para você já deixar o seu cantinho pronto e conversar com o seu corpo para você acordar disposto, você já está programando, você já está se colocando de um jeito produtivo. Aí, gente, eu não estou acompanhando essas mensagens. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, legal. Como esse primeiro encontro, começamos o dia com sua imersão. Já sinto como um dia mágico. É isso mesmo. E o Milagre da Manhã vai trazer exatamente isso. Imagina todos os dias você ter essa sua primeira horinha de um jeito mágico, né? É exatamente isso. Onde é que eu parei? Sim, simplesmente mudando a maneira como você desperta de manhã, você pode transformar qualquer área da sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Aí ele fala assim, mas Raul, eu não sou uma pessoa matinal, né? Ele fala muito disso. E ele ouve muito assim, não sou uma pessoa matinal, sou uma coruja noturna. Não há tempo suficiente no dia. Além disso, preciso de mais sono, não de menos. Aí ele fala assim, isso tudo também era verdade para mim, antes do milagre da manhã. Independente das suas experiências passadas, mesmo que você tenha tido dificuldade em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a sua vida, as coisas estão prestes a mudar. O milagre da manhã provou funcionar para estilos de vida de todo mundo. E ele vai falar sobre como customizar isso, tá, gente? Esses novatos em acordar cedo, que vai desde empreendedores, vendedores e presidentes de companhias, a professores, corretores imobiliários, mães que ficam em casa, estudantes do ensino médio universitário e todo mundo no meio, ficaram tão empolgados com as mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados no YouTube e compartilhando com os amigos no Facebook e Twitter. Aí ele fala para você ler um pouquinho das histórias de sucesso lá na página inicial, tá? Que eu pulei um pouquinho disso. E aí você vai ver vários resultados aí. De pessoas que mudaram vida financeira, relacionamento, teve gente que perdeu peso, tudo isso com essa forma de acordar diferente usando o milagre da manhã. Teve gente com maior renda, melhor qualidade de vida, mais disciplina, menos estresse e até perda de peso. Está tudo disponível para você. No próximo capítulo, ele vai mostrar como o Milagre da Manhã, como ele usou o Milagre da Manhã para construir diversos negócios de sucesso, enfim. Ele usando o Milagre da Manhã, ele construiu um negócio de sucesso, quitou dívida e passou e correu uma ultramaratona de 83 quilômetros. Alguém que tinha o risco de nunca mais andar, né? Depois do acidente dele, ele tinha a possibilidade de nunca mais andar, ele correu, ele completou uma ultramaratona. E tudo isso em menos de 12 meses. Gente, o que você requer para quê? Olha só, a gente está em maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí ele falou assim, né? Eu comecei atrasado, comecei meu ano atrasado. Pode pôr nisso daí. É interessante ponto de vista. Mas imagina a gente colocar alguns alvos, né? A gente fazer algumas escolhas e, usando esse método, colocar isso tudo em prática e como vai ser? Né? Eu brinco muito assim, com a lista UAU, e que a gente costuma fazer só no final do ano, né? Na virada. Mas como seria a gente criar uma lista e olhando para ela, né? E escolhendo diariamente por isso. O milagre da manhã não é apenas simples, ele é extremamente agradável.
e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da sua vida. E embora ainda possa dormir até mais tarde, sempre que quiser, você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais. Não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo até nos finais de semana. Isso porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando fazem. Imagine isso. E eu vou falar isso por mim, gente. No final de semana, meu milagre da manhã é mais gostoso ainda. Porque durante a minha semana, eu faço isso antes de ir para a faculdade, antes de trabalhar. Acaba sendo um pouquinho mais. é, eu não posso estender o meu milagre da manhã. No final de semana, não significa que eu vou acordar no mesmo horário, mas a minha primeira hora, ela é muito gostosa. E aí isso faz com que eu acorde mais cedo, porque na hora que todo mundo está dormindo, eu pego e faço assim, como seria eu acordar agora e ó, criar diferente, né? Então, os meus finais de semana estão mais gostosos, então, e o meu milagre da manhã, ele também está incluído nos meus finais de semana. Repetidas vezes, praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação que tinham quando crianças, despertando na manhã de Natal. Ele fala isso, né? De tão gostoso que é. Ou saindo de férias, aquela manhã que você acorda animado. Imagina como seria ótimo começar cada dia dessa maneira. Aqui estão alguns benefícios mais comuns, porém profundos, que você pode esperar. Despertar todos os dias com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial, reduzir o estresse, obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, adversidade ou crença limitadora que tem detido você, melhorar sua saúde geral, perder peso, se desejado, e ficar na sua melhor forma, aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades. Achei interessante isso, concentração de lazer em suas principais prioridades. O que é sua prioridade? Você está presente no que é prioridade? Como é sua energia para fazer isso? É aquela energia pesada, chata, ou é uma energia de lazer, que ele fala aqui, concentração de lazer, né? Experimentar mais gratidão e menos preocupação, aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Descobrir o propósito da sua vida e começar a vivê-lo. As ferramentas energéticas, a gente, contribuem muito para a gente descobrir isso, porque a pergunta expande muito a gente. A gente vai falar do leve e do pesado, né? Que, que é o que é nosso de verdade. O que mais que ele fala aqui como benefício? Parar de se concentrar com menos do que realmente deseja e merece e começar a viver de acordo com sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Ou seja, a gente fazer escolha e agir, né? Começar a viver de acordo com essa visão. E aí ele diz assim, ó, percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas, e isso pode parecer como hype ou promessa além da conta. Um pouco bom demais para ser verdade, certo? Mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui. O milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser para melhorar qualquer área da sua vida. Também lhe darei os salvadores da vida, que são os savers. 6 práticas poderosas e comprovadas que combinam para construir o milagre da manhã e gradativamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Enfim, você estará pronto para embarcar no desafio de transformação de 30 dias do milagre da manhã. Ele propõe isso no final do livro. Nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida, agora e para o seu futuro. Então, o milagre da manhã, ele ajuda a gente a se transformar em uma pessoa que escolhe mais, que foca mais, que produz mais, que solta, né, junto, e a gente vai incluir as ferramentas e solta os pontos de vista que limitam a gente. Não importa se você se considera uma pessoa matinal ou não. Você aprenderá a fazer com que o despertar todo dia seja mais fácil, como jamais foi.
Depois, tomando vantagem da inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário, você descobrirá que a forma como passa a primeira hora do seu dia torna-se chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja. Quando muda a maneira de acordar, muda toda a sua vida. Por isso que ele fala do milagre da manhã. Gente! Eu tinha programado 1h30! Mas é possível! Ainda tem 5 minutos para a gente falar da nossa tarefa! Ai, que delícia! Coisa boa! Coisa boa! Bom demais, bom demais. Bom, eu preparei aqui, qual que é a ideia, né? A gente começou a olhar que a ideia desse nosso primeiro encontro é assim, a gente faz muita coisa no automático, né? A gente faz muita coisa do automático. Então, como seria, nessa próxima semana, a gente focar, né, em perceber como está sendo a nossa vida sendo criada no automático e usar ferramentas para sair do automático. O que a gente vai usar de ferramenta para sair do automático? Só essas duas perguntas iniciais, o que mais é possível e como pode melhorar, já é uma ferramenta de sair do automático. Por quê? Porque a gente olha para qualquer questão e, e, e traz presença para isso, né? Então, para todas as áreas, para dinheiro, para negócio, relacionamento, para família, para corpo, para saúde, para espiritualidade, para tudo, para todas essas áreas. Como que eu estou agindo em relação a isso tudo? O que eu estou fazendo no automático? O que eu estou fazendo no automático e como pode melhorar isso? Então, a ideia, o exercício, eu vou passar outras coisinhas lá no grupo para a gente também, tá? Mas, por exemplo, como seria todo dia de manhã, né? A gente talvez não comece o nosso horário da manhã, o nosso milagre da manhã, completo agora, porque a gente vai entender esse método, a gente vai desenvolver esse método junto, a gente vai percorrer esse método junto. E você vai desenhar algo mais específico e mais completo. Mas como seria, a partir de hoje, já começar sempre, na hora que você acordar, você usar alguns minutinhos para estar presente, sair do automático e fazer perguntas antes de levantar, antes de pegar celular, antes de olhar Instagram, antes de sair correndo para levar a menina na escola, antes de qualquer coisa. Coloca que seja o seu despertador 5 minutos mais cedo. 5 minutos mais cedo. Para quê? Para que você, ao acordar, converse, faça perguntas para todas as áreas da sua vida. Ah, eu esqueci de fazer a pergunta hoje para o meu dinheiro. Não tem problema, é porque outra coisa está na sua cabeça. Ah, amanhã, ou então escreve todas as áreas da sua vida, faz perguntas, conversa. Quando eu falo de conversar, é assim, com o meu negócio, o que eu faço no automático com o meu negócio? Ah, não, eu já acordo e olho não sei o quê. Ou já acordo e vou ver meus e-mails, por exemplo. Isso já é meio que automático. Mas o que eu posso fazer para ter mais presença? Eu posso conversar com o meu negócio, posso fazer perguntas. Com quem ele quer se conectar? Com quem vai ser contribuição? Com quem ele quer conversar? Quem percebe onde ele quer estar? O que ele escolhe para hoje? Conversa, traz essa presença. Sai do automático através de perguntas. Então, a ferramenta desse nosso primeiro encontro para usar durante a semana. Eu vou colocar mais coisinhas. O que vier na minha cabeça, eu vou colocar lá no grupo, tá? Mas a principal é assim: use perguntas para sair do automático em relação a todas as áreas da sua vida. Ok? E fazer isso na hora que acordar. Primeira coisa do dia. Conversa com o seu corpo, dá bom dia. Eu faço isso, eu acordo. Bom dia, corpinho, te amo. Que mágicas, que presentes estão disponíveis para mim hoje. Eu converso, mas faz perguntas em relação às áreas da sua vida para sair do automático. Isso é a primeira ferramenta para a gente estar presente, até para fazer escolhas mais conscientes. Porque senão a gente faz escolha baseada no que todo mundo escolhe, no que a gente acha que tem que ser feito,
e não no que é verdadeiro para a gente. A gente vai falar dessas outras ferramentas nos próximos encontros. Tudo bem, pessoal? Combinado? Na semana que vem, a gente vai ler mais uma partezinha. Eu não dividi os nossos encontros em capítulos, eu dividi em transformações, para que a gente possa sempre ter algo que vai subir um degrauzinho a mais aí nessa nossa transformação de ser a pessoa que a gente precisa ser para atrair, criar, viver e manter a vida mais extraordinária que a gente escolhe viver. Combinado? Vamos fazer uma foto, gente? Ai, ai, que delícia! Elis, se você puder abrir. Deixa eu botar aqui. Peraí. Cadê vocês? Sorriam. Pera, deixa eu... Ai, cadê minha captura de tela, meu Deus? 1, 2, 3 e... Ai, que delícia, gente. Gratidão. Gratidão por essa escolha. Tem muita coisa ainda mais grandiosa para vir aí pela frente. E vai ser muito gostoso a gente construir isso juntos. Tá bom? Obrigada. Pode abrir se quiserem, tá bom? Um beijo, beijo. E até semana que vem. Fiquem de olho no grupo do Telegram, tá bom? Beijo, beijo.